Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. O assunto de hoje é Kriya, atividade de limpeza, atividade de purificação das mucosas. Faz parte do conjunto de técnicas de uma aula de yoga. Para falar sobre esse assunto, eu chamo a nossa queridíssima, que está elegantérrima hoje aqui, a diva do autoconhecimento, Fer Filippozzi. Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos assistem, para todos os que nos ouvem. E é isso, vamos falar sobre Kriya, essa atividade tão importante dentro de uma prática de yoga e também na nossa vida. Então, se você não sabe o que provavelmente você não sabe, fica aí com a gente para acompanhar esse episódio. E também nosso queridíssimo cofundador do podcast, Vilmar Duarte, que é especialista em soft skills. E é interessante porque as habilidades comportamentais, elas estão diretamente ligadas a todo esse manancial de técnicas que nós estamos trazendo, mas aos Kriyas também. Vilma, escola na banca. É isso aí, sejam bem-vindos. Mais um podcast, mais um episódio onde nós vamos trazer informações que você nunca quis saber. Justamente porque você não cogitava a possibilidade de conhecer absolutamente nada do que nós estamos trazendo. Por falar nisso, um dos nossos ouvintes assíduos aí, o nosso queridíssimo César, fica aí um abraço para o César, de Curitiba. Dois abraços. 3, então. E é interessante que ele comentou que ele tá correndo, ele corre, treina corrida, maratona, meia maratona, tudo, e ele sempre escuta os nossos podcasts e realmente, como ele tá começando a praticar yoga, ele tá escutando os podcasts e tá curtindo e adorando aí aprender sobre tudo aquilo que ele não fazia ideia de que existia e que ele nunca quis saber. César, na próxima corrida já esse gás extra aí do nosso abraço, esse nosso aporte de energia aí para sua corrida. Bom, vamos nessa. Kriya, Fezinha, por onde começamos no Kriya? Começamos pelo começo, né? A gente vem trazendo a prática de Swastika Yoga dividida em partes, né? Então, já passamos por Mudra, Puja, Mantra, Pranayama e chegamos no Kriya. Então, Kriya é a quinta parte de uma prática ortodoxa de Swastika Yoga. Se você não sabe muito bem do que a gente está falando, se você chegou, caiu de paraquedas já direto nesse vídeo, a gente vai deixar o card aqui, volta lá no primeiro da série de Swastika Yoga, que a gente explica melhor e você vai ficar mais bem contextualizado. Mas então, Kriya é a quinta parte de uma prática de Swastika Yoga e ele tem como objetivo mesmo essa purificação, essa limpeza do nosso corpo físico e também, de forma mais sutil, do nosso corpo emocional, das nossas emoções. Então, Kriya em sânscrito significa atividade. E é justamente isso, uma atividade de purificação das mucosas. Sim, a purificação, ela no sentido... Agora sim. Não, agora você faz um cortezinho. Tá bom. No sentido mais peculiar, né, da nossa prática, o porquê que o Kriya está inserido ali na quinta parte. Justamente para te preparar para a próxima parte. Como o Malakini explicou, se eu não me engano, no episódio passado, ou em algum deles, ele falou que a parte que você... a primeira parte prepara para a segunda, a terceira para a quarta, a quinta, no caso Kriya, para os asanas. Então ele vai te preparando. Então tem a questão cumulativa e associativa de todas as atividades, de todas as partes dentro do Swastika Yoga. Boa. Para quem pratica outras linhas ou outras linhagens, outras metodologias de yoga, o Kriya ou essa atividade de limpeza pode fazer parte da aula ou não. E também nós podemos encontrar essa parte da aula em blocos isolados, por exemplo, em cursos. Um curso no qual o foco todo ou aquela imersão, aquele final de semana, ele é todo dedicado a atividades de limpeza
e de purificação. Não é uma purificação espiritual, não é uma purificação no sentido de, de tirar os encostos, os maus espíritos. Não, é uma purificação no sentido de tornar o seu corpo mais puro, mais limpo, menos conspurcado, seja por detritos provenientes de uma alimentação não muito inteligente, não muito consciente, ou questões emocionais, né? Uma das coisas que mais sujam o nosso corpo são as emoções. Tanto o excesso de felicidade quanto a ausência, né? O oposto, você está em depressão, isso atrapalha muito a sua performance no cotidiano. Então, os crias, ou as técnicas de limpeza e de purificação, elas vão atuar primeiramente no corpo físico, ou seja, uma limpeza relacionada às mucosas, melhorar o processo de digestão, de evacuação. Existem os crias direcionados para a estrutura ocular, existem os crias direcionados para os intestinos, mas nasal, exatamente, para a estrutura das fossas nasais. Então, primeiramente, o impacto que a pessoa sente no cria é físico, ou seja, uma coisa mais densa. Mas, aos pouquinhos, você vai intensificando essas técnicas e, ao mesmo tempo que você intensifica, acontece que o efeito é sutilizado e você começa a atuar na limpeza e na purificação das emoções. Isso é realmente o ponto que nós queremos alcançar com um bom cria. Eu acho muito interessante que hoje em dia a gente tem essa preocupação com limpeza, né? Ai, tem que tomar banho todos os dias, ai, tem que escovar os dentes 3, 4 vezes no dia. Tem todo um protocolo de limpeza do nosso corpo físico, mas muito mais do nosso corpo externo, né? O que é visível para as pessoas. Mas se a gente voltar aí milênios, quando os crias surgiram, eram sociedades que eram consideradas cultas, mas que não tinham toda essa preocupação com essa limpeza externa e já se preocupavam muito com essa limpeza interior. E foi algo que a gente foi perdendo enquanto sociedade. A gente meio que menospreza hoje em dia essa poluição emocional. E é algo importante, então a gente precisa resgatar isso. Não estou dizendo que tomar banho e escovar os dentes sejam ruins, não. Mas a gente precisa aliar as duas coisas. Não basta só limpar o corpo externo e dentro continuar uma sujeirada, né? Vamos fazer aquela comparação do camarada compra um carro novo e ele faz questão de trocar o óleo para colocar exatamente aquele óleo que está no manual do carro. E ele procura a cidade toda até que ele encontra um posto específico, especializado, caríssimo, para ele trocar o óleo do carro novo dele. Ele vai lá, enquanto ele espera trocar o óleo, ele vai tomar um refrigerante e comer uma coxinha. Ele está pouco se lixando para o corpo dele, para a máquina mais importante, né? E isso é a primeira parte, né? O teu carro, você não quer que ele tenha as conexões... todas as conexões elétricas mal feitas, aquilo pode gerar ruído, o som tem que ser perfeito e tal. E você escuta porcariadas por aí. Você vai assistir jornal, você vai assistir programas que vão te manipular por dentro, né? Não manipular no sentido ruim, assim, mas você vai se tornando, justamente porque isso é comum, você vai vendo coisas negativas o tempo todo e isso vai te prejudicando, né? Não só emocionalmente, mas aí depois mentalmente, né? Boa. O que o Vilmar está querendo trazer, um ponto importante tal como nós temos que escolher o processo do cria, então está diretamente ligado à frase mais falada pela Ferzinha, que é? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então o cria tem que estar ligado ao autoconhecimento. Essa ideia de purificar, de limpar... o que o Vilmar está querendo dizer é você tem que selecionar o alimento que você vai colocar para dentro do corpo físico, mas que também seja legal você selecionar o alimento mental, ou seja, o que você vai assistir, quais são os filmes, quais são as séries, quais são os noticiários, os livros, qual é o meio de comunicação que você usa para se informar, porque senão você também está sujando ou está conspurcando o seu mental, o seu intelecto. Então, sim, é importante entender que o Kriya ele faz parte da prática do yoga. Existem técnicas, nós vamos falar sobre isso, quais são as técnicas principais relacionadas ao Kriya, mas que a partir de um certo momento você começa a perceber que não adianta eu só tomar banho, como a Ferzinha falou, não adianta eu só fazer as técnicas de vácuo abdominal, que é um tipo de Kriya, eu também vou começar a melhorar a
seleção dos alimentos, aí eu começo a melhorar a seleção do que eu leio, eu começo a melhorar a seleção das pessoas que eu vou conviver. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós vivemos isso no Brasil há pouco tempo atrás, de bolhas criadas, seja a favor disso ou a favor daquilo, no qual a pessoa propositalmente escolhia fazer parte daquela bolha porque ela não queria aquele outro tipo de comportamento. Então, de certa maneira, é uma seleção, um cria. Você está ali. Tá certo? Se você entra num radicalismo, é ruim, mas a gente tem que entender que o que a gente lê, o que a gente assiste, também vai estar trabalhando a nossa mente. Então, a gente tem que ter essa seleção. E quem vai decidir isso é você. Você que está nos escutando vai decidir se eu quero fazer Swastika Yoga, ou se eu quero fazer Hatha Yoga, ou se eu quero fazer Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, dentro de tantos outros. Kriya Yoga, é um tipo de yoga, eu vou falar disso daqui a pouco. Essa seleção, e aí quando você começa a entender que o Kriya, ele faz parte do yoga, mas ele quando a gente aprofunda, não dá tempo de aprofundar tanto num podcast de 30 minutos, mas quando a gente aprofunda essa limpeza, vai atuar em outras áreas da nossa vida. Afinal das contas, Kriya acaba se tornando um estilo de vida. Porque se você é um praticante do yoga e você quer aumentar a performance na tua vida, nas outras coisas que você faz, o Kriya precisa fazer parte do seu cotidiano. É uma atividade mesmo. Né? E aí o yoga vira um estilo de vida, né? O yoga Porque o Kriya está dentro do yoga, né? Sim, e não é aquilo, não basta fazer uma única vez. Não vai ter os efeitos que a gente pretende, né? Que a gente busca, porque constantemente nós estamos entrando em contato com situações que acabam por gerar esse lixo, digamos, do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, por mais que estejamos nesse processo de observar as nossas ações e de tentar ter melhores ações. Ainda assim, a gente vai tomar contato com situações que vão fugir do controle. Então, se o Kriya e o yoga está na nossa rotina, isso vai sendo constantemente metabolizado. Tem uma parte legal, então, para a gente simplificar a vida de quem está nos escutando e de quem pratica yoga, vamos entrar na parte prática, na parte técnica. Porque o aprofundamento relacionado às emoções e ao mental como eu acabei de comentar, é aprofundar a técnica básica. Recomendação de leitura para quem quer aprender um pouco mais sobre Kriya, Tratado de Yoga, porque o Tratado de Yoga ele tem um capítulo só sobre Kriya e ele traz os 6 Kriyas mais tradicionais e depois ele avança, ele expande para vários outros tipos de Kriya. 27 tipos de Kriya no tratado, inclusive com ressalvas. Esse nós usamos, esse aqui está aqui como ilustração para você saber que ele existe, mas você deve evitá-lo. Então é bacana. Nós vamos falar aqui então de alguns para você entender como que eu coloco isso na minha prática, no meu cotidiano. E também, eu faço aula de yoga há tantos anos e nunca fiz um Kriya. Tudo bem, porque às vezes a modalidade de yoga que você pratica não usa esse tipo de técnica. Ou você está praticando em academia, você está praticando uma aula personalizada e o seu professor montou a aula de acordo com aquilo que você está precisando naquele momento, ou de acordo com os seus objetivos. Ferzinha, então vamos falar dos 6 principais aí? Então, já que estamos aprofundando na parte mais técnica, esses 6 principais, eles são denominados Shatkarma. É a denominação dessas 6 principais categorias. Então, as 6 principais são Kapalabhati, Trataka, Nauli, Neti, Dhauti e Vasti. Boa. Alguém quer aprofundar sobre algum vamos especificamente? Pegar cada um falando? E falar um pouco. Então, imagine que numa prática regular, que você está realizando com o seu instrutor, na sua escola, existem 6 principais, e esses 6 eles são divididos em 2 categorias, isso é legal saber. A primeira categoria, são os Kriyas chamados de Kriyas secos. Tá? Por que Kriya seco? Porque eles não requerem nenhum outro uso de nada, não usa água principalmente, então são os Kriyas secos que normalmente encaixam numa prática. E depois entram os outros 3, que são os Kriyas úmidos. Esses Kriyas úmidos, normalmente eles usam água, ou, por exemplo, hoje em dia a gente consegue também substituir água por soro fisiológico, que é a combinação ideal até. Então, o primeiro desses 6 tipos de Kriya... Kapalabhati. E o que consiste o Kapalabhati? Eu acho ele muito interessante, porque ele é catalogado como Kriya, mas ele também pode ser catalogado como um pranayama, porque ele utiliza justamente a respiração para que haja uma limpeza dos pulmões
e do cérebro. Então, não sei se a gente explica mesmo como ele é feito, ou isso ficaria para uma aula. Se você quiser fazer uma aula com a gente, venha, entre em contato. Mas, basicamente, consiste numa inspiração ampla e profunda e uma expiração muito rápida e forte, para que haja essa limpeza. Inclusive, a gente utiliza com lencinhos, porque pode sair secreção. Então, o Kapalabhati, ele poderia ser traduzido de uma maneira poética como crânio brilhante. Então, você inspira pelas narinas e expira com uma certa, vou usar a palavra aqui, com uma certa força, quase com uma violência ali, mas é uma força para que o ar saia com pressão pelas narinas. E nas primeiras vezes, sim, vai trabalhar toda a limpeza do muco. E depois que você não tiver mais muco, você continua fazendo. E essa técnica vai produzindo uma pressão, um estímulo na caixa craniana. Por isso chama-se crânio brilhante. Kapalabhati. É altamente recomendado que se faça sentado, porque pode causar uma tonteira. Pode dar uma baratinho, chapada. Pode dar um baratinho. Pode dar uma chapada, pode dar um teto preto e de repente você descobrir que o yoga dá barato. Boa. Depois do Kapalabhati, a Ferzinha trouxe um termo chamado Trataka. Dependendo do sânscrito, da região da Índia, você pode pronunciar Trataka ou Trataka. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o Trataka trabalha a estrutura do aparato ocular, a limpeza e o estímulo dos músculos, dos nervos e dos glóbulos oculares. Então, o Trataka ele também pode ser usado como uma técnica de concentração. Então, um dos tipos de Trataka é você fixar o olhar em um único ponto, chama-se Ekagrata. Não desvia o olhar desse ponto, você continua com o olhar focado, sem piscar. Isso vai estimular o aparato ocular, inclusive lacrimejar, e aí você está produzindo um tipo de limpeza que é considerado um Kriya e que também pode ser usado como uma técnica de concentração. Esses dois são plenamente viáveis de colocar numa prática regular. E o outro, viu, Marco, é o mais pop. Nauli, ou vácuo abdominal, inicialmente, né, um vácuo abdominal. O Nauli, na verdade, ele é o pós-vácuo, é um vácuo abdominal avançado, vamos chamar assim, né? O vácuo abdominal, ele consiste em você soltar todo o ar e retrair o abdômen para dentro e para cima. Você realmente faz um vácuo. Você sente principalmente aqui na glote, uma ligeira pressão. Não é desconfortável, mas exige um treinamento. Só para você conseguir trazer o ar, soltar o ar e trazer o abdômen para dentro e para cima, já exige de você esse autoconhecimento, né? Você prestar atenção no seu corpo. Depois, você vai isolar o reto abdominal. E depois que você conseguir isolar o reto abdominal, você usa o reto abdominal para massagear os seus órgãos internos. Aí já são... Tem pessoas que já nascem com determinadas habilidades. Eu vi pessoas fazendo a contração abdominal na primeira aula, já gerando vácuo. E na segunda aula já consegui fazer o Nauli. Eu achei fantástico. Eu levei mais de 1 ano para conseguir fazer a sucção do abdômen. Então, leva-se um tempo para você entender como é que funciona, músculos que você nunca trabalhou antes, né? Então, isso vai massageando os órgãos internos, vai estimulando o bom funcionamento desses órgãos e, ao mesmo tempo, purificando as mucosas internas. Exato. O Nauli Kriya ou o Rajas Uddiyana Bandha são as duas técnicas que se... Então, o Rajas Uddiyana Bandha, que é o vácuo abdominal dinâmico, você, sem ar nos pulmões, recolhe o abdômen para dentro e relaxa para fora, para dentro e para fora, para dentro e para fora. Vai treinando essa movimentação para fazer o que o Vilmar falou, aprender a conscientização dos músculos que você nunca usou para fazer isso. Depois, a técnica avançada consiste em isolar o reto abdominal e fazer esse movimento circular, né? No sentido horário e no sentido anti-horário, para você produzir esse efeito de massageamento e estimular, acelerar o processo de evacuação, o processo de digestão. Essa técnica, eu brincava antes que depois que você aprende a fazer, você pode... brincava de show de horrores, porque
não é a visão mais bonita do mundo. Hoje está na moda ainda, eu vejo em várias pessoas publicando nas suas redes sociais o vácuo abdominal e a movimentação, porque é mesmo uma conquista, né? Já chegaram a me falar que parecia que eu tinha um monstro no meu estômago, você me vendo ali. Um alien movimentando. Um alien. Então, dica, se você nunca treinou ou quer treinar, você vai esvaziar os pulmões e sem ar nos pulmões vai treinar, chegar a 30 movimentações para dentro e para fora, de 30 a 50. E depois vai começar a treinar, isolar o reto abdominal. Vou deixar o mesmo convite que a Ferzinha fez, manda mensagem pra gente, marca uma aula, a gente ensina. Busca isso nas redes sociais, você também vai conseguir encontrar várias referências para ver a imagem, né? Uma imagem ali vale mais que 1000 palavras, no caso dessa técnica. E com o Nauli, a gente fecha o grupo dos 3 crias secos, que eles são aplicáveis em aula, ou seja, numa prática regular. E depois nós entramos nos outros 3, que eles geralmente são realizados em cursos, ou você aprende a fazer no curso para fazer em casa. Tá? E tem um deles que eu acabo usando com recorrência, porque como eu tenho desvio de septo e tenho renite, eu uso muito esse tipo de Nauli, esse tipo de cria para trabalhar a limpeza das mucosas nasais e a desobstrução. Então vamos aos crias úmidos. E esse que o Malachini comentou é o NET, que pode ser realizado com um utensílio que tem uma... Eu nem sei explicar. É como se fosse um bulizinho que você vai posicionar. Daí existe toda uma forma correta de fazer, mas basicamente você vai posicionar em uma narina. A água vai percorrer essa narina e vai sair pela outra narina, promovendo a limpeza ali de todos os seios nasais. Exato. E muitas vezes ela não consegue toda a desobstrução do seio nasal, porque principalmente quem tem sinusite ou quando você está resfriado, algo assim, o muco ele fica um pouco mais sólido. Então, quando você vai fazendo essa limpeza, você vai umidificando, e esse processo ajuda a liberar todo o muco acumulado. Pode ser feito com esse bulizinho. É muito comum as mães em crianças fazerem com uma seringa, né? Sem agulha, claro. Enche a seringa com soro fisiológico e injeta na narina da criança, e isso faz com que você vá limpando aos pouquinhos. Então, você também pode fazer com o uso de uma seringa, sem agulha. E também a maneira que eu uso, já usei muito com esse bule, que é chamado de lota. Tá? O lota é o nome do aparelho usado ali, desse bule de cerâmica, geralmente. Eu uso muito da seguinte forma: eu compro o tubo de soro fisiológico na farmácia, e aí eu uso o próprio tubo. Eu ponho a pontinha do tubo, o bico do tubo no nariz, tombo o rosto na direção da pia e aperto esse tubo, e aí dá um jato de água, de soro fisiológico para dentro, e aí, como eu já sou treinado, eu travo a garganta, a glote, e essa água, esse soro, ele vai saindo pela outra narina. Então produz uma limpeza incrível. Só que tem um inconveniente pequeno. Ao longo da sua manhã ou do dia, você vai sentir que continua escorrendo um pouco do soro ou do muco, porque a ideia foi essa, produzir essa limpeza, tá? Então, o NET, ou Jala NET, feito com água, com soro, é uma das técnicas mais incríveis para se fazer em épocas que você está com resfriado, sinusite, algo assim. E é importante não fazer essa, como o Malachini sugeriu aqui, né, que ele vai continuar a atividade depois de purificação, que você não faça pela manhã quando você tem um dia inteiro ainda pela frente de outras atividades, né? Imagina, você está lá no escritório e está escorrendo, então faça isso num dia que você tiver a possibilidade de não ter mais nada para ser executado na sequência. Até você se acostumar e pegar o jeitinho, porque o líquido que vai acabar saindo das mucosas, das narinas, à medida que você vai aprendendo a fazer, você consegue limpar tudo de uma vez, ou também você vai no banheiro, a sua narina, e segue o seu dia. O ideal, na verdade, é fazer logo pela manhã, para você ter um dia que você respire muito bem o resto do dia, e evitar fazer a técnica de limpeza das narinas se você for para um ambiente com um patamar de poluição maior. Então você vai lá numa fogueira, numa festa de São João, ou vai numa balada fechada que estão fumando, porque você acabou de limpar, de purificar, e aí você vai trazer um incômodo ali. Essa técnica, fica a recomendação aqui, ó,
aprenda com um instrutor formado, aprenda com alguém que sabe te ensinar para que você faça tudo certinho. Se for fazer com água, a ideia é que essa água seja fervida para que você tire todas as impurezas. Você coloca uma medidinha pequena de sal para ela virar um soro, senão você agride o corpo, né? Tem que pensar que é um corpo estranho entrando uma água dentro do seu corpo. Então, existem várias dicas e macetes para que você faça direitinho. Por isso até que eu recomendo fazer com soro fisiológico e tenho certeza que aquilo está purificado. E não fazer todos os dias, né? Porque se você fizer todos os dias, agride também. Boa. Qual é o próximo? Halt. Limpeza do esôfago e do estômago com água ou com gaze. Esse é punk. Com gás, gente. Imagine você engolindo uma gás, engolindo, mas não um pedacinho. Você engole metros de gás, metros. Conseguir tirar depois. Pra depois ir puxando aquilo, tirar. Já quase deu um ruim aqui, né? Aí é um tipo de cria. Recomendado pela gente? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele é muito agressivo, muito agressivo. Então, qual seria a versão mais light? Água. Você toma água e faz aquilo que quem já tomou um porre na vida, em alguma vez já fez, que é colocar tudo para fora. Você vai... com os dedos da mão, vai estimular ali. Esse podcast está escatológico hoje. Hoje está escatológico. Você vai regurgitar, você vai vomitar, vai colocar tudo para fora. Tá? Pensa que esse cria, ele não é para ser feito normalmente, ele é para ser feito em momentos extremos. Vamos dizer que você comeu algo que te fez mal, comeu algo que tá algum tipo de veneno porque está te fazendo mal para o corpo, você tem que colocar aquilo para fora. E aí você saber essa técnica pode ajudar muito. Você comeu algo que estava estragado e está muito mal, aí o que seu corpo naturalmente faz? Ele faz com que você expulse, você vai vomitar aquilo, vai colocar para fora. Então esse cria tem essa função, ele não é para ser usado como uma técnica rotineira, chama-se Halt. Depois existem outras coisas mais escatológicas, que é para você fazer isso de invertido, você faz a invertida, tá de cabeça para baixo e faz o Halt. Olha a loucura, né? Então é aquele momento que em alguma linha ali se perdeu, né? Essa técnica virou um show de horrores. Mas pense que essas técnicas elas foram aplicadas e testadas e que muitas dessas técnicas em algum momento salvaram vidas, porque hoje nós temos muitos recursos, né? Você comeu algo que faz mal, você vai lá e toma um remedinho que te ajuda. Mas imagine num passado em que isso não era possível. Então o que você tinha que fazer? O teu corpo tinha que colocar aquilo para fora o mais rápido possível. E tem uma coisa, remédio, geralmente o que ele vai fazer? Vai inibir os sintomas. Você vai parar de perceber aquilo que está te fazendo mal. E aí, não necessariamente você vai jogar aquilo para fora. Ele vai... Tá lá, o organismo vai lidar com aquilo de algum jeito. É muito agressivo. Então, só tomar o remedinho nem sempre ajuda, né? Claro. Está inibindo. Bom, esse cria é um cria que... Tem aqui o Vilmar, que é meu aluno. Há quantos anos, Vilmar? 12. E a Fer, que é minha aluna, há quantos anos? 3, 4. Quantas vezes eu já ensinei essa técnica? 0. Quantas vezes a gente já fez? Nós fizemos uma vez. Olha o Vilmar revelando momentos... Nem eu lembrava Esdrúxulos. disso. Mas eu ensinei e a gente fez em aula? Nunca? Não, em aula não. Mas foi num período de purificação que nós vamos falar ainda mais pra frente. Ele fez por conta própria. Eu não ensinei isso não. Eu não falei pra fazer. Não era pra fazer, assim, mas era uma técnica. E tem uma outra técnica que nós vamos falar. Nós vamos entrar em detalhes ainda mais macabros. Macabros? O podcast agora entrou num caminho aí, pra quem é da linha ocultista. Agora é polêmica. Bom, a parte legal é que os crias têm uma função na prática de yoga, ajudar a limpar o corpo, a purificar o corpo, um corpo mais leve, mais limpo, mais leve no sentido de se você tem uma digestão que funciona bem, uma evacuação que funciona bem, uma respiração que funciona bem, a tendência é que a prática do yoga ela funcione melhor, ela seja muito mais agradável, numa levada mais sutil, né? Então os kriyas servem para isso. Na prática do Swastika Yoga ortodoxa, o kriya ele vem antes das técnicas corporais, ele vem antes dos asanas. Então o kriya teria a função de preparar para os asanas, para as técnicas corporais. E aí quais kriyas seriam? Aqueles 3 primeiros que nós falamos: o Kapalabhati, o Trataka e o Nauli.
Pode-se fazer os 3 numa única aula ou um único em cada aula, ou você escolhe um para fazer mais vezes, que é o que eu faço. Na maior parte das minhas aulas eu passo Nauli e de vez em quando eu passo Trataka ou Kapalabhati. O Trataka é muito legal para quem usa óculos, lente, tem algum tipo de... que quer aprimorar, quer melhorar ou quer reduzir questões relacionadas a reduzir no sentido de melhorar a visão, né? Então, o Trataka vale a pena treinar bastante. E também tem a questão dos chamado dristis, né? Que é a Drishti. Drishti, que é aquela variação, são várias técnicas que você utiliza para fortalecer também a musculatura do aparato ocular. Com isso você acaba, enfim, ajudando a tua visão, aprimorando a sua visão. Sim. A técnica que é Trataka, mas que também pode ser considerada um Drishti, geralmente ela está associada a você fixar o olhar em uma determinada ponto, numa determinada direção, e isso vai... E é como treinarmos, como se fizer uma posição, uma técnica corporal e aplicar isometria. Exato. Só que na estrutura dos músculos oculares. E aí você também usa isso como fortalecimento e como uma técnica para entrar em concentração e meditação, né? Qual é o nosso mantra aqui? Muito legal. Muito legal. Bom, sobre cria tem mais algumas curiosidades. E faltou o último para finalizar. Boa. os 3 crias... Não, o Vasti. Para finalizar os 3 crias úmidos. Boa. Então, esse é a limpeza do reto e do cólon com água. Isso é um pouco, né? Isso é interessante porque imagine que isso está dentro da estrutura do yoga, catalogado como uma técnica milenar do yoga, mas que hoje a gente vê inúmeras aplicações dentro da medicina, né? Então, o Basti ou Vasti, ele é a limpeza do reto com o uso de água, né? Hoje você vai na farmácia e consegue comprar um clister para fazer a limpeza do reto abdominal. Quando em épocas de parto, né, também é uma técnica que se aplica, ou vamos dizer que você está com algum problema relacionado à evacuação, é uma técnica que vai ajudar a lubrificar, a umedecer o bolo fecal. Então, mas é uma técnica que você fala, nossa, mas como que eu vou fazer isso numa aula de yoga? Não mesmo. Você não vai fazer numa aula de yoga, mas é uma técnica considerada uma técnica de limpeza do organismo, ou seja, de purificação do organismo, é um Kriya, e o Kriya ele faz parte do acervo das técnicas do yoga, é isso que você tem que entender. E como o yoga foi todo pautado no empirismo, são técnicas que elas foram testadas e se percebeu vantagens, benefícios para se aplicar e se praticar. Então o Basti ou Vasti é a limpeza do reto com água, muito fácil de aplicar hoje em dia e tem inúmeras recomendações para se fazer, não vamos entrar nesse mérito, mas tal como na limpeza das fossas nasais, também não é algo para se fazer sempre, pois tudo aquilo que acaba sendo agressivo, né, para a sua flora intestinal, para tudo mais, mas é importante e produz uma limpeza válida para alguns momentos da nossa vida e para fases da vida. O Malakini trouxe a recomendação de procurar um profissional qualificado. E é importante também que você avalie junto com o seu médico antes de você sair fazendo qualquer coisa que a gente esteja dizendo aqui. Porque a medicina, ela fala, como o Malakini falou, a lavagem estomacal, a lavagem intestinal, a lavagem dos mucos, tudo isso é preconizado também pela medicina. Então, procure uma orientação de um profissional. Não faça, é só por curiosidade, tá ótimo. A gente está trazendo aqui que existem muitos tipos de Kriya. Na verdade, num dos livros que nós citamos aqui, o Tratado de Yoga, tem 27. Nós falamos só dos 6 mais tradicionais, que são os Shatkarmas, os 6 Kriyas. Lembrando que Kriya, o termo Kriya e o termo Karma, eles têm a mesma raiz no sânscrito, que é ação. Então, quando nós estamos falando de Kriya, nós estamos falando de que é uma ação. Você vai fazer algo, uma ação. Qual é a ação que você vai fazer? A ação de limpar as fossas nasais. Ah, legal. Qual é a ação que você vai fazer? Vou fazer a ação de trabalhar o massageamento dos órgãos abdominais. Então, Kriya é uma atividade, é uma ação. E aí nós estamos trazendo isso. Tem um tipo de yoga chamado Kriya Yoga. Isso é bacana também. Volta alguns episódios
clica nesse cardzinho, se você quiser, aqui, que é o card do Yoga Sutra de Patanjali, no qual nós trouxemos vários sutras, falamos sobre Patanjali e tudo mais. E no Yoga Sutra de Patanjali tem um dos sutras que Patanjali diz o seguinte, ele fala sobre o Kriya Yoga. Então ele diz assim, autossuperação, autoestudo e autoentrega constituem o Kriya Yoga. Então o Kriya Yoga, que é um tipo de yoga, ele é todo pautado e baseado na autossuperação, na autoentrega e autossuperação, autoentrega e autoestudo. Obrigado, me perdi aqui na explicação. São esses três elementos, eles fazem parte do código de ética, né? Autossuperação, tapas, autoentrega, Ishwara Pranidhana, autoestudo, Swadhyaya. Então, quando nós estamos falando de Kriya Yoga, imagine, Kriya Yoga então não é baseado em asana, não é baseado em pranayama, não é baseado em mantras, ele é baseado... E nem no Kriya. E nem no Kriya. Isso pode ser uma confusão, né? E para você que está interessado em Kriya Yoga, eu deixo a recomendação aqui do livro do Shivananda. Aqui, ó. O livro do Shivananda é Tantra Yoga, Nada Yoga e Kriya Yoga. Então, esse livro aqui, Shivananda explica esses 3 tipos de yoga. E, como o Malakini falou, Kriya é uma atividade. E por isso, quando a gente faz... tem gente que confunde uma atividade de purificação com detox. Nós temos uma atividade de detox, que é um intensivo que vai Kriya no meio, né? O Kriya é uma das atividades desse detox. Uma outra recomendação que se faz num detox é justamente o jejum. Mas jejum não pode ser considerado um Kriya. Ele é utilizado justamente para você trabalhar ali a sua autopercepção em relação às emoções. Por que a gente está tão apegado a determinados alimentos ou a determinadas necessidades de comer naquele horário? Por que fazer um jejum de 24 horas, 36 horas, ninguém passa fome. A hora que você sente aquela fome, na verdade, é o teu relógio dizendo, você está acostumado a comer nesse horário, vai comer. Mesmo você estando cheio já. Jejum no yoga ou dentro do métier do yoga é chamado de Upasana. Então, às vezes você já fez um curso disso, uma vivência disso, algo assim. E o jejum, ele faz parte de praticamente todas as escolas iniciáticas, filosóficas, de muitas religiões, porque o jejum, ele trabalha essa questão da autossuperação, mas também de você ir limpando emoções e pensamentos, geralmente muito associado a meditações, então vale a pena também, mas de novo, né, com uma recomendação, com uma orientação. E sim, o jejum é algo que eu acho muito válido e gosto de fazer, apesar de esse ano ainda não ter feito nenhuma vez. Fica aqui o puxão de orelha, pessoal, alto puxão de orelha. Mas o jejum é algo que me ajuda muito a adestrar as emoções e limpar a mente. Muito legal. Muito legal. Isso. É isso. Muitíssimo legal. Então, nós vamos fazer o seguinte, no nosso grupo do WhatsApp, se você não está cadastrado lá e quer participar, não tem custo algum, esse grupo é totalmente free. Logo, nós vamos estar lançando o nosso grupo de apoiadores, mas nesse grupo atual, você manda uma mensagem pra gente, a gente te cadastra lá, ou você entra no meu perfil do Instagram, tem um botãozinho lá, quero participar do grupo, você já entra no grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, nós vamos colocar os outros Kriyas que nós não citamos aqui. Então, nós citamos os 6 mais populares, mais conhecidos, e vamos colocar lá a listinha dos 27 tipos de Kriya, e ali tem a descrição de como fazer. Ai, hein? Olha que bacana para você que quer se aprofundar e até mesmo realizar algum desses tipos de Kriya. Se você não segue o nosso canal, aproveita, segue, começa a seguir agora. Curte esse episódio, comenta aí o que você achou, qual Kriya te interessou mais, o que você tem curiosidade, que a gente pode eventualmente trazer num próximo episódio. O Vilmar disse que ia contar uma história macabra aqui, sei lá o que, acabou não contando, hein? Estamos de olho aqui, palavra é mantra. Eu falei o período de detox, né? Que eu ia dizer período macabro, mas não é. É um período que você vai fazer uma desintoxicação do seu corpo, das suas emoções e da sua mente. Período de autossuperação. Período de autossuperação, que de acordo com o seu instrutor, ele vai definir um período específico, onde você vai praticar todos esses
esses 6, pelo menos aqui, você vai praticar, com exceção do bhakti, né? Que você não vai fazer ali, a não ser que você tenha alguma necessidade nesse período, mas possivelmente é nesse período que você não vai ter essa necessidade. Então você elimina determinados alimentos, você se concentra em purificar mesmo, intensifica as suas atividades do yoga, das suas práticas, e além disso você também pratica o jejum. Boa! Não foi nada demais. Eu não sei porque ele escolheu a palavra macabra, não tinha nada demais. Já imaginando coisa invertida Nada ali, demais. sujeira. Eu achei que ele ia entrar naquilo que os romanos chamavam de ostracismo, que a gente ia deixar ele 10 anos sem poder gravar podcast. Ok, turminha. É isso. Até o próximo.